Estava lá essa fotinha no perfil do Instagram do Reverendo Hernandes. Dentre os vários questionamentos que eu vi, tanto no próprio comentário da postagem, quanto no Twitter, um me chamou muita atenção que dizia o seguinte: Meus irmãos presbiterianos, como é que é isso? Não pode imagem de Jesus, não pode imagem de Maria, não pode imagem dos apóstolos, mas imagem de bonequinho de pastor pode? E outros estavam questionando também o quão personalista demais é esse tipo de coisa, ao ponto de, tipo assim, O pastor está divulgando a sua própria imagem? Quem ele acha que é para vender a sua imagem desse jeito? Então vamos lá, gente, vamos comentar sobre isso. Primeiro eu gostaria de comentar a respeito da teologia da IPB e o que tem a ver imagem de Maria, imagem dos apóstolos, imagem de Jesus. E depois especificamente sobre essa questão de pastor com bonequinhos, né? O que a gente pode pensar sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente pensar é, quer dizer que pastor presbiteriano não gosta de imagem de Maria, não gosta de imagem dos apóstolos? Bom, a questão é que imagem por si só ela não é um problema, tá? O grande problema está em para que se faz a imagem de Maria e dos apóstolos? Você já viu alguma vez imagem de Maria ou imagem dos apóstolos sendo usado para um contexto que não seja de adoração? Talvez algum católico ao ver esse vídeo pode pensar: Ah, sim, para um contexto de reverência, não de latria, mas de idolia. Bom, na prática é a mesma coisa. É veneração, é reverência, é prostrar-se, é fazer petições. Então, as esculturas de Maria, as esculturas dos apóstolos são usadas com esse propósito. Então pode até ser quem tenha, mas as esculturas, os bonequinhos que se tem dos apóstolos e de Maria são usadas com esse objetivo. O grande problema, então, é o quê? O problema não é o uso de imagens por si só, mas é imagens para esse fim específico de adoração. Aí você pensa, Tá, e quanto à imagem de Jesus? existe alguma coisa a mais para se dizer? Bom, a questão que a gente precisa pensar é, será que existe alguma diferença entre Jesus e os seus discípulos? Porque, afinal, Jesus era homem, né? Ele era igual os outros homens, igual os outros pastores, veio entre nós como carne, sangue e osso em nosso meio. Mas será que Jesus tinha alguma coisa diferente? Será que Jesus tinha alguma coisa em especial, em distinção a Maria? Será que Jesus, tipo, era Deus? Pois é, toda teologia cristã sabe disso muito bem. Jesus é homem como nós, mas não é homem como nós. E aí, sim, na teologia reformada, a gente tem tanto o Catecismo Maior de Westminster como outros documentos de fé que vão falar sobre o problema do uso de imagens de qualquer pessoa da Trindade, não somente da pessoa de Deus Pai, mas aí segue-se, é claro, né? A gente tem algumas interpretações, alguns debates, algumas opiniões diferentes, inclusive no Supremo Concílio houve alguns debates já a esse respeito, mas a grande questão é que é óbvio que Jesus, ele é diferente dos apóstolos, ele é diferente de Maria. Alguém que pensa, Ah, você não gosta de imagem de Jesus e agora quer fazer a imagem de uma pessoa. porque Jesus é diferente de uma pessoa. Você não pode colocar como se fosse idêntico, tá? Então vamos lembrar disso aí. Vamos lembrar quem é Jesus, tá? Jesus não é uma mera pessoa, ainda que seja humano, plenamente homem, ok? Então vamos lá. Esse é um ponto para a gente pensar. Então nessa questão, o problema da adoração tem a ver com a forma, e Deus diz que não se deve adorar fazendo uso de imagens. E aí a gente pensa então quanto aos pastores, né? O que a gente pode pensar sobre uso de imagens dentro de um contexto cristão ou imagens de pastores? Eu tava lembrando, sabe o que, gente? Eu tava lembrando que recentemente a Mundo Cristão lançou um livro que tem a capa do Reverendo Augusto Nicodemos bem grande na frente, né? Algumas pessoas não gostaram disso, eu não sei por que não gostaram disso, mas tá aí, né? Tem gente que acha que isso é personalismo demais, é idolatria, eu não sei. Não sei até o que o povo entende por idolatria. Idolatria é fazer um desenho? Fazer um desenho é um problema? Às vezes as pessoas pensam que a capa de um livro de autoria do Reverendo Augusto Nicodemos é a mesma coisa daqueles banners na frente da igreja do pastor José, e aquela imagem do pastor José lá na frente. Tipo assim, será que as pessoas não veem que igreja é uma coisa diferente de um livro? Será que as pessoas acham que realmente um livro com relatos da experiência e de ensinos de um pastor é diferente de uma igreja como um lugar de adoração, de convocação do povo de Deus?
Pra mim é muito óbvio que é diferente, mas, enfim, parece que tem gente que acha que é a mesma coisa e um livro não pode ter a capa de um pastor na frente, né? Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas vamos lá, o que mais que as pessoas comparam com a igreja, né? Tem aí algumas coisas como essa, e aí, ao olhar para o bonequinho do Reverendo Hernandes, e assim, cá pra nós, o bonequinho fofinho, né? Óculos, bigodinho, até o jeito do cabelo o pessoal fez igual, eu achei muito legal. E alguns até comentaram, deixa eu ver aqui alguns comentários. Olha, teve uma pessoa que ainda colocou assim, Pois é, tava demorando. como se, tipo, já fosse esperado que isso fosse acontecer. Tava demorando o quê, meu amigo? O que tava demorando? Já tava seguindo nesse processo de personalismo? Desde quando? Quais são as evidências? Não tem, enfim, não faz sentido nenhum. Mas a pessoa diz aqui, Eu questiono há anos. Aqui em Brasília, as igrejas colocam em fachadas a cara dos seus líderes e eu sou rebelde. Sinceramente, desisti. Deixa Deus agir. ou seja, um bonequinho, uma miniatura do pastor é a mesma coisa de referenciar um banner na frente de uma igreja. Então, assim, a pessoa realmente perdeu a noção do significado de igreja, né? Uma outra pessoa ainda coloca assim, Eu achei estranho, parece uma forma de conseguir lucros com vendas dos bonequinhos, mas eu nunca tinha visto algo parecido nessas minhas décadas de existência. Não curti. pois é, qual é o problema das caricaturas, então? Alguns ficaram escandalizados até com o fato de que é referenciado como teólogo pop, né? Tipo assim, pop, gente, não tem a ver com, olha só como esse teólogo é super popular, né? Comprem os meus bonequinhos porque eu sou popular, sei lá, quase como se fosse uma mandinga ou algo como tipo, divulgue a minha imagem, né? Não, gente, a ideia de pop vem do Funko. Porque já existe esse padrão de bonequinhos que é o Funko Pop. E agora tem o Teólogos Pop. É uma brincadeira, é um trocadilho, é uma paráfrase não, como é que chama? É uma paródia, né, digamos assim. É a mesma coisa, por exemplo, do Armando. O Armando Marcos, que faz caricaturas, que ele de vez em quando faz desenhos ou de alguns teólogos, de algumas personalidades, e ele vende essas caricaturas. É super normal. É a mesma coisa, por exemplo, daqueles bonequinhos de casamento. Quando você vai num casamento de alguém, muitas vezes, não sempre, mas existe ali um bonequinho feito, né, parecendo noivo, um bonequinho feito parecendo a noiva, né? Então é algo comum, é algo natural, não é algo que traz problema nenhum. Eu tenho aqui, ó, olha só que bonitinho. Isso aqui foi um amigo meu que fez, o Bruno, e olha só, é um bonequinho não, né? Mas é um desenho de biscuit do símbolo do Geolê. O símbolo do Geolê é esse boné com fone de ouvido e livros há bastante tempo. E ele colocou aqui, ó, Geolê. Muito legal. Sou muito grato ao Bruno por isso. Então, aqui, o que acontece? A gente vai olhar pra isso, vai adorar, vai se prostrar aqui. Ó, Geolê, abençoa as minhas leituras, que eu possa ter muitos livros. Ninguém vai fazer isso. Isso aqui é uma lembrança de um amigo, vai ficar guardado aqui. Eu acho bonito, é apreciativo. E é isso. Pois é, e teve gente achando que o Reverendo Hernandes estava vendendo os bonequinhos com sua própria imagem. E assim, será que existe algum interesse de lucro? Existe algum interesse de venda? Bom, será que interesse de lucro, interesse de venda não seria porque quem fez esses bonequinhos foi uma empresa? Pois é, infelizmente algumas pessoas que divulgaram essa foto em outros lugares não mostraram nenhum contexto e nem realmente mostraram o que aconteceu com o Reverendo Hernandes, mas lá ele cita, o Reverendo Hernandes cita o Solus Biscuit. Eu achei o nome muito legal também. Eu tô achando tudo legal disso, gente. Vocês são muito sem humor pra achar ruim isso. Vocês são muito sem coração, não é possível. Mas enfim, o Solus Biscuit tem a ver com empreendedorismo, fazendo bonequinhos de biscuit com miniatura de teólogos, miniatura de pastores, de personagens e o que for para encomenda, né? Não tem nada demais quanto a isso. É bem simples, é uma caricatura, é como um topo de bolo. Então, a conclusão quanto a isso que a gente pode ver é que não há problema algum em vender bonequinhos, divulgar bonequinhos. E certamente isso não é a mesma coisa de colocar a sua imagem na porta da igreja. E não é a mesma coisa de você se prostrar diante de uma imagem. E não é a mesma coisa de você fazer um desenho da pessoa de Jesus, uma vez que Jesus não é uma pessoa comum como qualquer pregador, seja presbiteriano ou não. Inclusive, eu amaria ter um bonequinho desse como o meu. Fica a dica aí. Mas e aí, você gostou do Solus Biscuit? Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, eles merecem esse prestígio porque estão fazendo um trabalho muito legal, eles merecem esse alcance. Inclusive, o perfil deles no Instagram é bem pequeno, tá? Então, se você quiser dar uma moral, vai lá, segue eles no Instagram, dá uma olhada no que eles têm oferecido por lá. E você pode fazer encomenda também. Você quer fazer um teólogo pop, né, do seu pastor? Você quer fazer uma encomenda? Pelo que eu entendi, eles fazem esses bonequinhos
bonequinhos de qualquer pessoa, não somente desses teólogos. Então fica a dica aí para fazer uma gracinha, fazer uma piada, fazer uma graça, ou enfim, presentear alguém que você ama de coração, ok? Vamos apreciar o bom trabalho de empreendedorismo na internet e vamos aliviar a tensão também, gente. Existem debates importantes a serem lidados, existem problemas a serem enfrentados mesmo entre pastores ou entre pessoas do nosso meio? Sim, infelizmente existe, mas definitivamente essa não é uma delas. Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!